E aí, meus queridos, tudo bem? Tudo certinho? Este é o nosso último episódio sobre o histórico da Globo, hein? Que pena! E sim, vamos encerrar com chave de ouro, vocês vão ver. Porque vamos falar da Globo e sua relação com a era PT, o seu pequeno erro de cálculo porque ela não contava com a eleição de Jair Bolsonaro. E vocês se lembram do consórcio de notícias? Que é isso? Sim, vamos falar sobre isso também. E quem foi o bonitinho guti-guti da Globo durante o pleito de 2022? Quem foi, galera? Conta pra gente, nós queremos saber. É claro que vamos abordar também o papel da Globo como secretaria de imprensa informal, aliás, formal, né? Do nosso querido painho. E vamos finalizar em grande estilo, porque imaginem só por um instante que a enorme, a imbatível, a inigualável Rede Globo entre nas sanções internacionais dos Estados Unidos. Já pensaram? Complicou. Pois é, vamos falar disso e muito mais aqui no canal do Grifo. Voando para o vídeo. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Saudações, meus queridos grifonautas, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Bem, meus queridos, se tem uma coisa que a Globo nunca perdeu foi a sua capacidade de se adaptar ao poder da vez, né? E só teve uma vez que isso não deu certo. Essa Globo é uma merda de imprensa. Aí, se você que está visitando o canal não quer perder a chance de ver tudo isso se desmontando com ironia, sarcasmo e verdade, se inscreve aqui no canal do Grifo, hein? Nesse momento decisivo da nossa história, a sua presença e participação são muito importantes. E aqui é assim, você já chega, se inscreve, dá o like, comenta e também compartilha os nossos vídeos com seus amigos, hein? E se você já se inscreveu ou está se inscrevendo nesse exato momento, muito obrigado. E eu quero aproveitar para mandar um salve para o nosso querido amigo Jorgeta do canal Hora Play, que é o nosso editor. E para você que está nos visitando, então aproveite e se inscreva no canal Hora Play porque o cara é brabo demais, hein? E para isso deixei o link aqui na descrição do vídeo. Pois bem, rapaziada, primeiro vamos falar da era PT, ou seja, perda total, porque, meus queridos, entre escândalos e conveniência nos anos de ouro do PT, com Lula e Dilma no poder, caramba, rapaziada, que brabeira, né? A Globo simplesmente surfava tranquila, apesar dos escândalos de corrupção, como Mensalão e Lava Jato explodindo nas manchetes, a emissora nunca bateu de frente como se esperava. E por quê? Porque enquanto o governo despejava verbas publicitárias na instituição, a Globo sorria e seguia com sua programação normal. Era o famoso, eu falo mal, mas nem tanto, né? Vou falar meio mais ou menos, Entre o Jornal Nacional Crítico e uma novela que elogiava programas sociais, a Globo fazia o seu papel, né? Manter aparências de imparcialidade sem arranhar demais os donos da caneta. E aí, será que ela faz isso ainda hoje? Escreva aqui nos comentários, hein? E quando havia críticas, elas vinham com aquele sorrisinho amarelo, sem graça, com falas controladas, especialistas escolhidos a dedo e um roteiro que parecia mais uma peça de teatro político. Rapaziada, eu tô falando desde o início dos anos 2000 até a época do impeachment da Dilma. Golpe, 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 golpe. E já naquele tempo era assim. O que mais parecia é que no fundo mesmo, do jeito que a Globo gosta, havia um pacto silencioso entre o Palácio do Planalto e o Projac. Mas é só aparência, viu? É só uma impressão que eu tenho. Sei. Porque parece que enquanto o governo mantivesse a torneira publicitária aberta, vamos falar de Correios, Petrobras, bancos públicos e sem concorrência midiática e política à altura, a narrativa seguia em águas calmas. O bom e velho de boa na lagoa, manso como um ganso e assim por diante, né? Já entenderam? Mas aí, um belo dia, a casa caiu, né? Bem, pelo menos pro PT, né? A Dilma foi se desgastando politicamente, a economia afundou e quando o impeachment chegou, a Globo viu uma oportunidade, uma chance de lavar as mãos, se afastar do barco que estava afundando e apostar em um novo projeto de poder. Olha, pareceu bom demais, viu? E eis que surge ele com a sua capa preta, com seus dentes caninos à mostra, o seu cabelo engomado e as suas mesóclises. Sim, estou falando dele, Michel Temer, com seu jeitão institucional, parecia o nome ideal para retomar o velho pacto de elite, política e mídia. A Globo estendeu o tapete vermelho, o tratou como estadista, manchetes positivas como Temer assume o discurso de união e pacificação e colunas elogiando a sua responsabilidade fiscal. Era o sonho molhado da Globo. Partidos de uma direita trans revezando o poder e a Globo ditando a narrativa. Já estão. Capeta. Meus amigos, a Globo foi muito além. Ela deu espaço e legitimidade para o governo Temer, como se nunca tivesse pisado no acelerador da narrativa que levou ao lulopetismo.
A emissora agiu como se essa direita limpinha, bonita, educada e moderada fosse uma alternativa nova, esquecendo convenientemente que essa turma esteve no poder desde sempre, inclusive no próprio governo Dilma. E aí vocês já viram, né? Uma limpeza estética no noticiário, como se o passado tivesse sido apagado com controle remoto, foi muito bem. Ou será que não? Porque, meus queridos, quem poderia imaginar que o desacreditado Jair Bolsonaro pudesse vencer as eleições de 2018? Ele não, por favor, ele não, socorro. Porque imaginem só um cara sem tempo para mídia tradicional vencer as eleições usando redes sociais, lives, memes e principalmente a indignação popular. Como estão? A Globo é um lixo. O Bolsonaro tem razão. Ai, meus queridos, quem diria que a Globo, que sempre achou que poderia seguir controlando a opinião pública, viu a sua hegemonia ruir. E começou a guerra, né? A vitória do homem foi um tapa na cara da velha imprensa. O povo escolheu um caminho que estava fora do script. E a Globo mais arrependida que as garotas do Job, que fizeram o serviço e foram pagas com dinheiro falso. Eu sou uma profissional do sexo. Caras, foi uma choradeira total, hein? A Globo, sem saber como reagir com isso, fez a única coisa que ela sabe: demonizar qualquer inimigo. E aí, meus amigos, tudo mesmo virou pauta negativa, tudo era crise. Se cair uma árvore no cerrado, adivinhe de quem era a culpa? Bolsonaro. Os telejornais se tornavam uma espécie de diário oposicionista, recheado de interpretações tendenciosas e análises enviesadas. Mas é a vida, né, meus amigos? Como diria a história de Joseph Klimber, é sim uma caixinha de surpresas. Porque quem poderia imaginar que em um dos momentos que o Brasil poderia ser mais próspero, e o Brasil com ampla parceria com os Estados Unidos, pudesse simplesmente surgir uma pandemia. É claro que a Globo mais uma vez tentou explorar ao máximo uma oportunidade, porque a cobertura da pandemia acabou virando perseguição. A Globo bateu diariamente em Bolsonaro como se fosse uma missão sagrada e, como não dava de fazer isso sozinha, acabou formando o famoso consórcio de imprensa. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. E acabou juntando aquilo que parecia muito mais a Legião do Mal, formado pela Folha, Estadão, UOL, Valor, Extra, Globo, G1, Bandeirantes, aliás, Band, né? Entre tantos outros, todos contra o cara. E aí vocês se lembram, né? Pautas orquestradas, manchetes combinadas e o apoio cada vez mais escancarado a partidos de esquerda e ao Monte Olimpo, né? As emissoras e portais começaram a divulgar números e análises uniformes com linguagem quase idêntica. Era uma verdadeira sessão contínua de lavagem cerebral. Não, sinceramente não dá para esquecer o William Bonner com aquela cara fechada, a voz grave e atrás dele aquele contador de mortes pela Covid. Mas que curiosamente agora no governo do Painho nunca morreram tantas pessoas com dengue e tantos índios de outras doenças. No entanto, segue o baile, né? Tá tudo normal. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse morto chamado coronavírus. Cadê, Globo? Cadê as contagens de mortos? Cadê a contagem contínua de quantos quilômetros quadrados já foram queimados e desmatados da Amazônia? Aliás, Amazônia e Pantanal, né? Mas voltando àquele período, a Globo, aliás, o consórcio, né, elegeu seus especialistas, como o tal do Átila Tamarindo, que fez previsões apocalípticas, que no começo ele falou que morreria em torno de 3 milhões de pessoas somente no Brasil. Mas como o número foi exagerado, né, o que restou depois foi só diminuir. Então aqui vai o primeiro ponto dessa noção de que as pessoas são agentes racionais que sempre vão tomar a melhor decisão para elas sem o governo feio e bobo intervir. Não somos. Mas enquanto isso, qualquer voz dissonante disso era taxado de negacionista, golpista, antidemocrático. O objetivo era um só: minar a credibilidade do governo. E ao fazer isso, a Globo perdeu boa parte da sua credibilidade com o povo que cada vez mais buscava outras fontes de informação. Na verdade seja dita, muitos canais de direita ou de outras vertentes cresceram muito nesse período. Um deles, um canal que eu gosto, eu sei que muitos de vocês também acompanham bastante, é o canal do Peter Turguniev, o canal Ancapso. Por falar nisso, um abraço pro Peter. Não, Georgeta, o Peter Ancapso. Esse outro, ele tá muito bem, tá andando com gente saudável agora. Segundo ele, né? Você que me chama de woke, você só prova que você tá seguindo o influenciador errado. Então, meus queridos, seguindo a nossa retrospectiva, finalmente chegou às eleições. E a emissora que um dia ajudou a eleger e depois mais tarde destruiu o Collor, agora estava reconstruindo o Lula. A sabatina do Jornal Nacional, onde William Bonner, com a sua cara de paisagem e a sua voz emocionada, soltou o tão famoso "O Senhor não deve mais nada à justiça". Vamos respirar.
Vamos respirar. Isso, meus amigos, pra mim é tão ridículo quanto aquele acesso de tietagem da Daniela Lima com o seu "você vai voltar a comer picanha". Brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. Isso, meus amigos, não é jornalismo, é torcida. E no caso do pleito de 2022, era ainda travestida de sabatina. Bolsonaro era massacrado enquanto Lula era blindado. A cobertura era nitidamente desproporcional e a Globo, vocês sabem como é, né? Evitava abordar temas delicados do passado do Lula, como prisão por corrupção, e ficava nas falas mais polêmicas do Bolsonaro. Não quero ficar perto de você. Não quero ficar perto de você. Até os escândalos econômicos, alianças espúrias, eram minimizados em nome da esperança contra o ódio. E agora que o painho é presidente, o que nós temos? Poxa, a Globo como secretaria de imprensa informal e reassumindo seu papel favorito, o de porta-voz do governo. Agora ela silencia sobre os absurdos que o painho faz. A aproximação do sujeito com Putin, poxa, ignora. Os ataques a Israel e apoio ao Hamas, totalmente suavizados. As falas contra Trump, Estados Unidos, Elon Musk, nada que manche a imagem do presidente do amor. Mas vai lembrar o recado que a primeira-dama deu para o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Fuck you, Elon Musk. Esse tipo de coisa é o que enche a gente de orgulho. Mas quando o governo anuncia novos impostos, a Globo trata como ajustes necessários. Haddad é um extraordinário ministro da Defesa, eu não sei qual é a pressão contra Haddad. Quando o Monte Olimpo toma decisões polêmicas, como censurar perfis ou investigar parlamentares sem respaldo do Ministério Público, a cobertura é branda e quase sempre com tom de justificativa. Mas Globo, fica a dica, viu? Uma hora essa posição de subserviência não vai te poupar. E você será caçada, cobrada, e sinceramente, eu não sei por quem, mas uma hora será. Mas vamos olhar agora para o nosso presente. É isso, meus amigos, eu garanto que será muito interessante, porque suponhamos que os Estados Unidos, diante das crescentes provocações do governo Lula, do alinhamento com ditaduras e perseguição a opositores, decidam agir. Vou levar jabuticaba para você, Trump. Mas o Grifo, já não estão fazendo isso, cara? Não, eu digo agir com muito mais pressão e ardor, da mesma forma que essa galera, diante da justiça, realmente mereça. E digo mais, vamos supor que a Globo, pelo seu papel de apoiadora midiática oficial dessa agenda anti-americana, entre na mira. Sob a Lei Magnitsky, que já foi usada para punir agentes e entidades ligadas à corrupção e violação de direitos humanos, a Globo poderia ser classificada como colaboradora de um regime que persegue opositores políticos, censura redes sociais e, ironicamente, ataca a liberdade de expressão. Poxa, e tem mais. Sob a seção 301, bastaria os Estados Unidos considerarem o que o grupo está envolvido em práticas que prejudicam os interesses econômicos e estratégicos, por exemplo, fomentando uma campanha contínua de desinformação contra os Estados Unidos e aliados. Já pensaram nisso, meus queridos? Mas o Grifo, o que poderia vir então, meu querido? Rapaziada, coisa boba. Vamos começar bloqueios de ativos e contas no exterior vinculadas ao Grupo Globo, proibição de parcerias com empresas e plataformas americanas, incluindo acordos de distribuição com Disney, Warner, Netflix, Google e até YouTube. E a coisa não acaba por aí. Veríamos também o congelamento de investimentos estrangeiros que ainda sustentam a estrutura global da emissora, além, é claro, de banimento de jornalistas e executivos da Globo que pisarem ou que morem em solo americano, o que, convenhamos, seria um belo tombo de ego da emissora tão queridinha do painho. Então imaginem só o Guga Chakra, a Sandra Coutinho, o Jorge Pontual, todo mundo voltando pro Brasil lulesco, que eles tanto defendem na televisão, com a trouxinha do Chaves apoiada nos ombros. Tava até falando com o Caio fora do ar, dá até vontade de chorar, mas... Vai chorar? E aí a pá de cal seria a desvalorização imediata de ativos, fuga de anunciantes internacionais e, consequentemente, nacionais, e o colapso de credibilidade. Assim, e todas as contas pessoais da família Marinho provavelmente também seriam sancionadas. Bem, meus queridos, se essa série de vídeos serviu para abrir os seus olhos, você já sabe o que fazer, né? Então se inscreva, dê o like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e aproveite e me responde aí. Você acha que a Globo merece ser investigada internacionalmente pelo seu papel de influência pró-governo? E lembre-se disso, quando uma emissora teme a liberdade, na verdade ela teme você. Bem, ficamos por aqui, um forte abraço do Grifo. Boa noite, até amanhã.